Bom dia, pessoal, tudo bem? E aí, como estão de quarentena? Meninos, nós estamos fazendo ajustes, a professora Luciana está correndo atrás, aprendendo a mexer com videoaula. A necessidade faz o sapo pular, não é assim? Bem, a gente vai trabalhar então com videoaulas e depois com encontros via Zoom para a gente tirar as dúvidas de vocês. Essa aula ela é dividida em 3 partes. E parte dela eu já ministrei para você em sala de aula, mas eu resolvi gravar desde o início, porque quem não pegou ou quem já esqueceu, pega o ritmo aqui e toca o barco, ok? Então, a gente vai revisar a resposta imune para a gente poder dar prosseguimento ao nosso conteúdo, beleza? Bora lá então. Bem, meninos, o que é resposta imune? Resposta imune é o processo de defesa, o processo de inflamação, onde só há uma resposta imune quando o agente agressor causa uma lesão tecidual. Se não houver lesão, não tem resposta imunológica, ok? O agente agressor ele pode se dividir em físico, químico e biológico. Esse agente físico, exemplo, são as radiações. Então, você toma sol sem protetor solar, causa uma insolação, aquela vermelhidão na pele, né, é o processo de inflamação, é a defesa. Químico, nós temos várias substâncias químicas que causam lesão tecidual, então cigarros, poluentes, medicamentos também pode causar lesão hepática, lesão renal, ok? E agente biológico são os vírus, micro-organismos, patógenos que entram no nosso corpo. Esses micro-organismos muitas vezes são chamados de antígeno, não é isso? O que é antígeno? Antígeno é qualquer coisa que o sistema imune reconhece. Lembrando que reconhecer é diferente de atacar. O corpo, ele reconhece todos os antígenos. Nós temos antígenos próprios e não próprios. O que é antígeno próprio? Minhas células, minhas proteínas. E não próprio é aquilo que é estranho. Então, assim, o sistema imune ele tem que tolerar o antígeno próprio. E muitos antígenos não próprios, ele também tolera. Então, por exemplo, eu tenho um antígeno não próprio patogênico e não patogênico. O que é patogênico? Patogênico causa doença, adoece. Então, esse patogênico que causa lesão, meu sistema imune tem que atacar ele. Então, isso aqui ele ataca. Um vírus, uma bactéria. Já o arroz e feijão que você come todo dia, ele não é agente agressor. Você tem que tolerar. Então, o sistema imune ele tem que diferenciar o que é próprio do não próprio. E aí, ele reconhece e depois ele decide se ele tolera ou se ele ataca. Quem são os componentes da imunidade? Quem são, né, os tecidos, células que nos defendem? Nós temos 2 tipos de imunidade: imunidade inata e imunidade adquirida. Imunidade inata é aquela que a gente nasce com ela, e é chamada primeira linha de defesa. Quem são os componentes dessa imunidade inata? As barreiras físicas, que impedem a entrada de micro-organismos, como a nossa pele. Se tem uma queimadura na pele, abre ali um espaço e entra bactéria, se infecciona. Onde não tem pele, a gente tem as barreiras químicas. Então, minha saliva, minha lágrima, tudo me defende destruindo micro-organismos. E nós temos as células, né? Os fagócitos, como neutrófilos, monócitos, macrófagos, células dendríticas, né? Célula NK, Natural Killer, que tem a função do CD8, né? Combate células doentes, infectadas. Então, a célula NK é importante para matar patógenos intracelulares. Nós temos as proteínas do sistema complemento, que a gente já estudou quando fez imuno, e que elas são capazes de lisar micro-organismos e gerar inflamação. E as citocinas de comunicação. Então, a célula NK ativada, ela produz interferon também, né? Existem interleucinas, interferons que são usados aqui para ativar as células no processo de defesa, ok? Já a imunidade adquirida é aquela que a gente vai adquirindo ao longo do tempo após exposição ao antígeno. A gente chama de adaptativa. Essa imunidade adquirida é formada pelas células T e B.
Então, os linfócitos T e B, que são linfócitos que regulam, né, que têm receptores específicos. O linfócito T, que é produzido lá no timo, por isso é o T de timo, divide-se em CD4 e CD8, onde o linfócito CD4, que é o T auxiliar, regula a defesa contra das células. Então, ele é comandante do sistema imune, ele vai ativar macrófagos, vai ativar monócitos, vai ativar linfócito B para produzir anticorpos, ok? Já o CD8, ele mata células doentes, células infectadas, então ele é importante para combater patógenos intracelulares e eliminar células tumorais. Então, nós temos dois tipos de linfócito T, CD4 e CD8. CD4 também chamado T auxiliar e o CD8 T citotóxico. Já o linfócito B, ele faz o que a gente chama de defesa humoral. Humor significa líquido e ele produz, né, os anticorpos. Então, o linfócito B, quando encontra o antígeno, ele prolifera e diferencia numa célula chamada plasmócito, secretor de anticorpos. Os anticorpos estão presentes nos líquidos corporais. Eu tenho anticorpo no sangue, na linfa, no muco, na saliva, na lágrima, ok? Por isso que a gente fala de defesa humoral, defesa feita pelos anticorpos nos líquidos corporais. Tanto o linfócito T e B são células específicas, então tem receptores específicos aqui, BCR e TCR. Esses receptores específicos reconhecem uma parte do antígeno, que a gente chama de epítopo. Tanto o linfócito B quanto o T começam a produção na medula óssea. O linfócito B ele amadurece na medula óssea, mas o linfócito T imaturo, o linfoblasto, ele migra para o timo e termina sua produção no timo. Ok? Em média, a gente tem isso aqui de linfócitos diferentes, com receptores diferentes. 10 a oitava, 10 a décima receptores diferentes. Então, por isso que eles são células específicas. O macrófago, o SLNK, né, o neutrófilo, o eosinófilo, ele não tem essa especificidade. Então, a especificidade é coisa da imunidade adquirida, dos linfócitos. Outra capacidade dos linfócitos é que são células circulantes. O que é isso? Eles são os únicos leucócitos que saem do sangue, fase de apedese, e são capazes de retornar depois para a circulação sanguínea. Então, eles vão para os tecidos, vão para a linfa e voltam para o sangue. Um neutrófilo, por exemplo, quando ele faz diapedese, ele sai e não volta mais. Ele vai morrer lá no tecido depois, ok? Por isso, nós temos mais linfócitos fora do vaso sanguíneo do que no sangue. 60% dos linfócitos estão nos tecidos e eles gostam de ficar em órgãos linfóides, como amígdala, adenoide, baço, ok? Então, aqui os órgãos linfóides, órgãos de defesa, rico em linfócitos. Nós temos os primários e secundários. Então, primário eu tenho o timo e a medula óssea, dentro do osso, então, e o timo aqui atrás do externo. E esse timo ele evolui à medida que a gente envelhece, diminui de tamanho. Já os órgãos secundários, né, são órgãos que armazenam os linfócitos maduros, né, são órgãos de defesa também. Então, a gente tem adenoide, amígdalas, os linfonodos, o baço. Lá no intestino, né, abaixo da mucosa, a gente tem as placas de Peyer e o intestino tem a região do apêndice, que todo mundo fala que não serve para nada, mas é um órgão de defesa, tem a mesma função das amígdalas. Filtra micro-organismos que estão chegando ali, né, micro-organismos patogênicos que estão chegando pela alimentação da gente, ok? Então, o órgão primário é fabricante, é gerador, produz os linfócitos, e órgãos secundários são armazéns, que armazenam os linfócitos, né, que foram produzidos lá no timo e na medula óssea. Tranquilo? Quais são as etapas da resposta imune, né? Quando entra o antígeno a primeira vez no nosso corpo, o que vai acontecer? O linfócito vai ter que reconhecer o antígeno, então vai ter que ter a fase de reconhecimento do antígeno. Quando esse linfócito que reconhece específico encaixa no antígeno, a primeira coisa que ele faz é mitose, ele vai proliferar. E aí vai criar um exército a partir daquele linfócito. Nós falamos que o antígeno selecionou um clone para proliferar. Então, vem a fase de reconhecimento, de proliferação,
E aí sim aqueles linfócitos tornam-se linfócitos efetores, que vão para a guerra. Vai ter a fase efetora. Só que aqueles linfócitos combatem o antígeno, beleza, mas eles não vão viver eternamente. Parte deles vão fazer apoptose, por isso vai ter declínio, e parte deles vão virar células de memória. Então, isso é o que acontece quando entra o antígeno na primeira vez. Eu tenho diferentes clones de linfócitos, ok? Com seus receptores diferentes. Então, entrou isso aqui, eu tenho esse triângulo aqui, que é uma proteína do meu antígeno, né, que eu chamo de epítopo, e ela se encaixa nesse terceiro linfócito. Então, esse terceiro linfócito é o único que reconhece. Então, eu tenho um linfócito para combater 10.000 bactérias dessas daí. Ele não dá conta, ele não vai para a guerra. Esse primeiro linfócito, ao reconhecer isso, ele vai proliferar. Então, vamos relembrar aqui, meninos. Quando a gente tem, então, o primeiro contato com o antígeno, resposta imune primária, nós temos lá uma população de linfócitos virgens que nunca entraram em contato com o antígeno. Ele é selecionado pelo antígeno e esse primeiro linfócito, o primeiro contato, ele vai fazer mitose, expansão clonal. 2 células geram 4, 4 geram 8, 8, 16, 16, 32, 32, 64, 64, 128. Então, imagina que a gente tem mais de 100 soldados ali. Tudo clone. Então, uma parte desses soldados, imagina que desses 100, 70 vão para o combate. E 30 ficam na reserva, que formam células de memória. Desses soldados aqui, desses 70, no caso do linfócito B, ele diferencia em plasmócito e passa a produzir anticorpos. Depois de algum tempo, muitos desses plasmócitos morrem. Diminuem as células efetoras, mas em compensação, essas células de memória vão viver por muitos anos. E aí nós aprendemos que vem o segundo contato, a resposta imune vai ser mais rápida. Por quê? Porque eu tenho 30 soldados aqui que vão reconhecer o antígeno e já vai fazer mitose. 30 vira 60, 60, 120, 240, ou seja, no segundo contato eu vou produzir mais células, eu vou ter mais anticorpos e depois eu vou ter mais células de memória. E esse período de expansão clonal aqui, ó, é bem mais rápida na resposta imune secundária do que na primária. Lembre que a gente adoece na primeira vez porque a gente ainda não tem um exército, tem que criar. E essa expansão clonal dura em média de 10 dias. Por isso que essa bactéria está aqui proliferando livre, lesa e solta. Uma bactéria gasta 20 minutos para proliferar, ok? Então, essas são as etapas da resposta adaptativa. Então, os linfócitos vão primeiro reconhecer o antígeno, depois vão proliferar e diferenciar, tornar-se células efetoras que vão combater o antígeno. Então, fase de reconhecimento, fase de proliferação e diferenciação, fase efetora. Foram para a guerra, eliminaram o patógeno. Depois de alguns dias, o que essas células fazem? Apoptose. E uma parte faz o quê? Viram células de memória. Isso aqui, inicialmente, primeira vez, demanda de 7 a 10 dias. Um intervalo que a gente chama de janela imunológica. Lembraram? E aqui comparando, então, a resposta imune primária da secundária. Então, a primeira vez que tenho contato com o antígeno, eu tenho X de anticorpos. A segunda vez, olha aqui, 10 vezes mais anticorpos do que da primeira vez. E a rapidez, tá vendo aqui, ó? Tem um pico de anticorpos lá com 15 dias. Aqui eu já tenho esse pico ali, ó, com 5 dias, por exemplo. Então, a resposta imune secundária ela é mais rápida, mais intensa do que a resposta imune primária, porque a secundária eu já tenho células de memória que serão ativadas. Na primária eu vou criar as células de memória. Só os linfócitos é que formam células de memória, ok? Bem, como ocorre a ativação desses linfócitos, né? Nós temos linfócito B e linfócito T. Linfócito B, ele reconhece qualquer tipo de antígeno, proteico, lipídico, carboidrato, e ele não precisa de uma proteína de membrana chamada MHC.
Lembre que MHC são proteínas que identificam o próprio, um complexo de histocompatibilidade principal, são proteínas altamente polimórficas e que têm a função de mostrar antígeno para o linfócito T. Então, o linfócito T depende dessa proteína de membrana, um receptor MHC. Aqui não precisa. O linfócito T, se a bactéria, o vírus passar do lado dele, ele não reconhece, ele depende de uma célula que faça a digestão desse antígeno e que mostre pedaços desse antígeno para ele. E aí esse mostrar é um receptor específico, o MHC. E MHC então só mostra peptídeo, né? Então só reconhece proteínas. Então lipídios e carboidratos não ativam linfócito T. Tem uma pequena exceção que a gente vai relembrar lá na frente, mas a maioria não ativa linfócito T. Ok? Relembrando a estrutura, isso aqui é MHC classe 1, esse aqui é MHC classe 2. Eu tenho dois tipos de linfócitos, linfócito T auxiliar e o T citotóxico, CD4 e CD8. A célula CD4 reconhece MHC classe 2, a célula CD8 reconhece MHC classe 1. Então, eu tenho uma bandeja de prata para o CD8 e a bandeja de ouro aqui para o CD4. MHC classe 1, ele é formado de duas cadeias, uma maior que a outra, uma cadeia alfa, uma beta. Essa beta é pequenininha, então é chamado beta 2 microglobulina. Já MHC classe 2, ele é formado de duas cadeias, alfa e beta, do mesmo tamanho. Lembrando que o antígeno, o peptídeo, ele se liga nessa fenda e essa ligação, peptídeo do antígeno, ocorre dentro da célula. E aí depois é que o MHC vai com peptídeo para a superfície celular. Então, MHC classe 1, para que serve? Mostrar peptídeos endógenos e mostrar isso para o CD8. MHC classe 1 está presente em quase todas as células do corpo. Quais células não têm MHC? Relembrando, hemácias, plaquetas e espermatozoide. Já a família das proteínas MHC classe 2, elas são proteínas que são expressas apenas nas APCs, células apresentadoras de antígeno, que são fagócitos e que são capazes de ativar linfócitos CD4. Quem são as APCs? Macrófagos, células dendríticas e linfócito B. Como elas estão nas APCs, nos fagócitos, MHC classe 2 só põe proteínas que foram fagocitadas e digeridas. E apresenta peptídeos para o CD4, ok? Então, relembrando de novo, MHC classe 1, né, eles põem peptídeos endógenos, né, que são digeridos lá no proteassoma, que é um barrilzinho de protease, não é organela. As proteínas velhas, né, elas são marcadas aqui com pectina, então entra proteína própria e não própria. E aqui os peptídeos são transportados pela TAP para dentro do retículo. Lá no retículo está sendo produzido o MHC classe 1. Então, a ligação do peptídeo do antígeno com MHC classe 1 ocorre no retículo endoplasmático e aquilo, então, manda para a superfície o MHC classe 1 com o antígeno para o linfócito citotóxico que tem a proteína CD8. Essa proteína CD8 é que ancora aqui, ó, MHC classe 1. É o que dá especificidade, ok? Então, MHC classe 1 encontra o peptídeo dentro do retículo endoplasmático rugoso e ele é apresentado por CD8. Bem, esse MHC, então, apresenta proteínas do vírus, da bactérias, mas também pode apresentar proteínas velhas nossas. Então, pergunto para os senhores, quando vem um peptídeo nosso, próprio, para o CD8 aqui, o CD8 é ativado e mata a célula nossa? Normal? Uma célula só que está apresentando antígeno próprio? Como é que funciona? Claro que não. Nós vamos ter que lembrar do segundo sinal que precisa para ativar os linfócitos T. Mas isso, daqui a uns 3 slides, a gente fala sobre isso, ok? De novo, né, MHC classe 1, mostrando então quando é patógeno intracelular, ou foi endocitado, né, alguma coisa, transportado para o citossol. A gente tem a proteína do antígeno e ela é marcada com pectina e degradado lá no proteassoma. Aí a proteína transportadora aqui, associada ao processamento antigênico,
ela TAP transporta os peptídeos e lá no retículo endoplasmático, MHC classe 1 interage com o peptídeo, complexo de Golgi, e aí é mandado para a membrana plasmática. Ok? Qual que é a importância dessa TAP? Só para vocês terem ideia, alguns vírus escapam da resposta imune. Por quê? Eles conseguem bloquear alguma dessas vias de processamento. O vírus da herpes, por exemplo, ele bloqueia a TAP. Se bloquear a TAP, tem como a proteína viral ir para a superfície e ser ativado o CD8? Não tem como. Aí o vírus da herpes escapa da resposta imune. Compreenderam? Por isso que a gente estuda essas vias de processamento, até para entender a relação parasito-hospedeiro. Bem, e o MHC classe 2, né? Ele é produzido também no retículo endoplasmático, só que ele vem com uma rolha aqui, ó, tá vendo? Ele é tampado, ele vem com uma proteína chamada cadeia invariável, para que ele não interaja com peptídeos endógenos. Então, como funciona a via de apresentação via MHC classe 2? Existe lá uma proteína que foi fagocitada, endocitada, forma lá o endossomo. O endossomo vai se unir com o lisossomo e vai formar o vacúolo digestivo. Quando forma o vacúolo digestivo, as enzimas lisossomais, elas são ativadas pelo pH ácido e digere os peptídeos e digere também a cadeia invariável. Tira a rolha daqui, ó. Então, o MHC classe 2 vem com uma rolha. Aí quebra a rolha. Aí o MHC classe 2, a fenda fica livre e se liga ao peptídeo que foi endocitado. E aí sim vai para a superfície e é reconhecido pelo CD4, ok? Então, onde que acontece a ligação do peptídeo com o MHC classe 2? No vacúolo digestivo. No vacúolo digestivo, ok? Então, MHC1 é para o CD8, MHC classe 2 é para o CD4. E a proteína CD4 funciona, então, para reconhecer esse MHC2, dando especificidade. Bem, meninos, o que é uma APC? Como é que eu defino o que é uma célula apresentadora de antígeno, né? Lembram? A APC é aquela célula que fagocita, um fagócito, e que digere esse antígeno e mostra isso para o linfócito T. Então, o linfócito T, ele depende de uma APC para reconhecer o antígeno, ok? Quem são as APCs? Macrófago, célula dendrítica e o próprio linfócito B pode funcionar como uma APC. Meninos, tanto o neutrófilo quanto o monócito são fagócitos, não é isso? E aí, qual que é a diferença desses dois, já que ambos combatem patógenos extracelulares? O neutrófilo, meninos, é a primeira linha de frente, a primeira a sair do vaso, a primeira a fazer diapedese. Só que ele não tem a capacidade de apresentar antígeno para o linfócito T. Já os monócitos, eles fagocitam e eles ativam os linfócitos T. O monócito faz diapedese e transforma em macrófago, que é uma célula apresentadora de antígeno. Então, o neutrófilo não é APC, enquanto que os monócitos originam os macrófagos, que são APCs, ok? Bem, qual que é a importância da gente ter duas vias de apresentação de MHC? MHC classe 1 e MHC classe 2. Significa que a gente tem duas vias para ativar, uma para ativar o CD4 e outra para ativar o CD8. Quando o patógeno é intracelular, né, ele é apresentado via MHC classe 1 para o CD8. O que o CD8 faz? Mata a célula infectada. E aí morre o vírus, morre tudo que está dentro da célula infectada. Quando o patógeno é extracelular, ele é fagocitado. E aí a APC processa aquele antígeno e apresenta via MHC2 para o CD4. E aí o CD4, que é o comandante, vai regulando a defesa celular, ativando mais células, ativando aquelas células, ou até mesmo estimulando o linfócito B a produzir anticorpos, ok?
Então, um é para patógenos intracelulares e outro para patógenos extracelulares. Além do ômega C, meninos, o linfócito T, ele precisa saber que aquele antígeno é estranho. Não basta só ômega C mais antígeno. Ele precisa de um segundo sinal. Que sinal é esse? A gente tem que ver, então, uma outra proteína chamada B7. B7 é expresso pela APC, pela célula, quando o antígeno é estranho. E essa proteína B7, que é um marcador de antígeno estranho, então, ela é reconhecida por um receptor do linfócito T, chamado CD28. Quando o CD28 reconhece B7, o linfócito T entende que ele precisa responder àquele antígeno. Então, para ativar o linfócito T, eu preciso de dois sinais. Primeiro sinal, MHC mais antígeno. Segundo sinal, B7. Então, nessa imagem a gente pode ver. Aqui está o MHC, o antígeno. Aqui o receptor do linfócito T, TCR. E aqui a segunda ligação, o segundo sinal, B7 com CD28. Então, B7 com CD28 é um sinal coestimulatório, que confirma que aquele peptídeo apresentado é um material estranho, ok? Então, eu preciso pelo menos essas duas ligações. MHC, TCR, B7 com CD28. Quando, então, o material não é estranho, o MHC vai para a membrana ligada a peptídeos próprios, antígenos próprios, mas não induz resposta imune, porque não tem P7. E aí leva um mecanismo de tolerância. A gente tolera antígenos próprios. E quando é que uma célula vai expressar B7? Quando é que uma APC vai expressar B7? Aí a gente vai aprender daqui a pouco. Vamos de novo aqui, então. MHC, TCR, antígeno. Aqui, B7 com CD28. E um terceiro sinal que precisa também, que a gente vai entender mais para frente, que é CD40 com ligante de CD40. Isso aqui é importante para ativar genes aqui relacionados com o processo de inflamação. Quando é o CD8, é a mesma coisa. TCR, MHC classe 1, e eu preciso de B7 e CD28, ok? Eu preciso de B7 e CD28. Então, B7 e CD28 é importante tanto para o linfócito CD8 quanto para o linfócito CD4, ok? O que acontece com a célula quando tem ligação de B7 com CD28? O linfócito T, tanto CD4 quanto CD8, produz uma citocina chamada IL-2, interleucina 2, e o seu receptor para IL-2 em sua membrana. Então, ele tem um receptor para IL-2 e secreta IL-2, que autoestimula aquela célula, uma estimulação autócrina. Então, o linfócito T, que reconheceu o antígeno, produz IL-2, e IL-2 volta para ele mesmo, e IL-2 é um mitógeno, estimula a proliferação de linfócitos. Aí aquele linfócito vai expandir. Então, vamos pensar. Estou lá com um linfócito virgem, primeiro contato. O que esse linfócito T precisa? Do antígeno com MHC, B7 com CD28, e aí ele libera IL-2. A interleucina 2 volta para ele mesmo, estimulação autócrina, próprio, e aí sim aquele linfócito vai fazer mitose. Ok? Então produz IL-2 a partir dessa ligação aqui, B7 com CD28. IL-2 é importante para estimular a mitose. A fase de proliferação, seleção clonal, ok? Só que existe uma outra proteína que reconhece B7 e que pode estar presente no linfócito T. Essa outra proteína se chama CTLA4. Só que essa molécula CTLA4, ela não estimula a ativação, pelo contrário, ela é uma molécula inibitória.
É um receptor inibitório, que faz com que o linfócito T fique quietinho, não prolifere. Então, B7 pode ser reconhecido por CD28 ou por CTLA4. O que significa a palavra CTLA4, essa abreviatura? Proteína T, linfócito associado citotóxico 4. Então, proteína associada ao linfócito T citotóxico. Esse CTLA4 não é um receptor que está sempre na membrana do linfócito T, não. Ele só é expresso pelos linfócitos T quando chega uma citocina que promove isso. Então, isso aqui, ó, só vai ser expresso quando chegar uma citocina inibitória, como TGF-beta ou interleucina 10, que é produzido pelo Treg. A gente vai ter que lembrar quem é o Treg, que é um tipo de CD4. Treg, então, ele libera uma citocina inibitória, TGF-beta, que estimula a produção de CTLA4. Treg é um tipo de linfócito CD4 que promove inibição da resposta imune. É uma célula anti-inflamatória. Então tá aqui, ó, B7 com CTLA4. O MHC, TCR, B7, CTLA4. Linfócito T. O que o linfócito T faz? Fica inibido, desativado. Quando acontece o contrário, a PC está apresentando B7 e o linfócito T tem a proteína CD28, que reconhece. Aí sim ele é ativado. Então, CTLA4 promove inibição e CD28 promove ativação. Todas as duas moléculas reconhecem B7, que é proteína da APC, ok? Lembrando que CTLA4 tem mais afinidade por B7 do que CD28. Só que CTLA4 não é expresso aqui continuamente, ele só é expresso quando tem a ação da citocina inibitória, que é o TGF-beta, que é produzido pelo Treg, que é um linfócito T regulador. MHC, então, é essencial para os linfócitos T serem ativados, tipo CD8. Aí eu pergunto para os senhores, será que a célula NK também precisa de MHC para reconhecer o antígeno? Pelo contrário, as células NK, elas são ativadas quando a célula não possui MHC. Então, normalmente, quando eu tenho a minha célula e ela tem MHC, ela inibe a célula NK. Então, a célula NK, ela tem um receptor que reconhece MHC. Esse receptor da célula NK é inibidor. Ele é inibidor. Então, um receptor que monitora a presença de MHC classe 1. Quando a célula perde MHC e não tem, a célula NK é ativada. E aí mata as células tumorais, ok? Mata as células tumorais. Então, se uma célula tem MHC, esse MHC inibe a célula NK. Outra forma de ativar a célula NK, que a gente aprendeu no imuno, é que as células NK, elas reconhecem a IgG. Então, quando tem o complexo IgG mais antígeno, a célula NK tem um receptor para IgG, aí ela é ativada. Quando tem 2, 3 receptores sendo reconhecendo aqui, ó, ela tem uma reação, uma ligação cruzada que a gente fala, e aí a célula NK é ativada, ela libera granzimas perforinas que vão matar a célula-alvo. Então, a célula NK pode ser ativada por IgG, um processo que a gente chama de citotoxicidade, mediado por anticorpos, ou ela pode ser ativada pela ausência de MHC, ok? Tudo bem? Meninos, quantos tipos de proteínas MHC uma única célula nossa possui? Em média, meninos, em torno de 6 proteínas MHC classe 1. E aí a gente tem que relembrar a genética disso aí. Só que isso vai ser assunto para uma outra aula nossa, ok? Uma outra videoaula. Alguma pergunta
Se tiver, anotem para quando a gente reunir, vocês fazerem elas para mim, ok? Eu espero que todos estejam bem e que aproveitem esse momento junto com a família de vocês, né? Que olhem mais para quem está do seu lado e busque a Deus, tá bom? E que Ele nos guarde e que a gente vença toda essa quarentena e que a gente possa, né, relembrar isso daqui a alguns anos. Na verdade, a gente está escrevendo a história, né? É um fato histórico que a gente está vivendo. Então, que a gente passe por ele da melhor forma possível, tá bom? Um abraço a todos, até breve.